Olá, meu nome é Felipe e hoje eu vou compartilhar 7 coisas que eu aprendi criando Web Stories. Então, desde abril eu estou criando Web Stories aí. Então, são um total de 50 Web Stories. Então, 40 no meu blog pessoal e 10 em outros blogs de outros nichos. Então, nesse vídeo particularmente, a gente vai cobrir esses 7 itens e eu vou compartilhar dicas que você pode aí aplicar nos seus Web Stories. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que são Web Stories, né? Web Stories é um formato de storytelling para a web aberta que permite você criar narrativas visuais. Basicamente, o que isso significa, né? Web Stories é um formato de stories que já é popular em outras plataformas, como por exemplo Instagram, Snapchat e TikTok, né? Que você tem aquela visualização vertical, onde você cria trechos de 15 segundos aí. Então vai depender da plataforma, esse tempo vai mudar um pouco, mas a diferença que no Web Stories essa história, particularmente, que você cria, fica no seu site WordPress. Então, isso foi uma pergunta que apareceu até essa semana, né? Eu posso reutilizar os Web Stories em outras plataformas? Não, porque esse formato, particularmente, ele roda na web. Você consegue, sim, reutilizar esse formato em qualquer site que utiliza HTML. Então você consegue adicionar um iframe ou compartilhar esse elemento em qualquer outro website. E falando sobre Web Stories, né, esse formato está na web, então uma das grandes vantagens que esse formato tem é a questão da indexação. Então você consegue também reter aí tráfego orgânico sobre os seus Web Stories. E agora os benefícios, né? Então vou falar sobre os pontos negativos e positivos, né? Então o primeiro é o aumento do tráfego, que é algo que você consegue aí ter com os Web Stories. Segundo é a capacidade de monetização, então no meu site particularmente. Então, por exemplo, no meu blog eu coloquei o Ads e eu consigo habilitar o Ads somente para o Web Stories. Eu tinha colocado no meu site e nos Web Stories, mas depois eu decidi, né, tirar, porque estava muito anúncio no meu blog particularmente, eu decidi tirar e colocar somente nos Web Stories. Então hoje eu tenho a monetização somente nos Web Stories. Terceiro item, né, dos benefícios é o controle do conteúdo. Você tem controle total. Você consegue colocar link, você consegue adicionar vídeo, imagem, você consegue até adicionar um link que vai ser o link de tel, né, um link de telefone, onde a pessoa clicar, ela vai fazer uma ligação para um número específico. Ou você consegue também adicionar um link de e-mail, né, o mail to. Quando você adiciona esse link, o usuário clica, ele vai abrir um app de e-mail e a pessoa vai escrever um e-mail para você, por exemplo. Então são essas as opções que você tem, e um recurso novo que apareceu agora é a capacidade de incluir produtos do e-commerce. Então além disso você consegue ter integrações com o e-commerce, né? Puxar essa informação de um e-commerce e jogar dentro de um Web Stories. O último item, né, a questão da baixa concorrência. Mesmo, né, assim, tendo um tráfego muito grande, nem todo mundo utiliza Web Stories, porque a gente vai falar um dos pontos negativos, mas nem todo mundo está utilizando, então a quantidade de instalação ainda é um pouco baixa para um plugin que está rodando aí no repositório há um bom tempo. Então hoje a gente tem por volta de 50 mil instalações. Então agora sim, falando dos pontos negativos. Então os 3 pontos negativos que eu classifiquei aí, né, a necessidade de ter uma noção gráfica. A desvantagem número 1, você precisa ter uma noção de design, né? Não é algo simples, simplesmente você vai escrever e a coisa está feita. Não, você precisa ter noção de motion, você precisa ter noção de design. Existem templates que você consegue reutilizar, mas a desvantagem de você utilizar um template é que ele vai ficar igual a qualquer outra pessoa que utilizou o mesmo template. O segundo item é a questão da etapa de criação, né, que adiciona mais uma etapa no processo de criação de conteúdo. Então, se você tem o seu post, você quer criar um Web Stories, é um formato extra, né? Você tem que ter mais um pouquinho de tempo para criar o seu Web Stories. Então, existem algumas técnicas que você consegue utilizar para melhorar esse esquema de produção de Web Stories. E por fim, o último item é a questão do tráfego. O tráfego ele é bem volátil, você vai ter um pico de audiência, depois esse pico de audiência ele cai, não é algo que vai ser constante. E até porque esse formato não é um formato de um post tradicional. As pessoas como consomem Web Stories, elas não ficam, por exemplo, você está no Instagram, você não fica tentando voltar para ver aquela mesma história de 15 segundos, por exemplo.
Enquanto um post, você pode revisitar aquele post diversas vezes. É um post de uma receita, é um post de um tutorial. Você consegue revisitar um post, um artigo. Mas na questão dos Web Stories, né, ele é um formato que você assiste uma vez e depois você raramente volta lá. Então, neste caso particularmente, você vai ter um tráfego muito mais volátil, né? Ele vai ter um pico e depois aquele conteúdo que você criou, ele vai ficar lá, mas não vai gerar tanto tráfego como se fosse um artigo, por exemplo. Baseado nessa experiência, né? Qual foi a minha conclusão sobre a criação de Web Stories? Então, o primeiro, você precisa entender como é que a audiência funciona. Desde abril, eu consegui, através do Google Discover, quase 4.000 visitas, né? Então eu tive a impressão desse meu conteúdo 60.000 vezes. Então as pessoas viram, né, os meus stories. E um ponto interessante também é que a taxa de clique no Web Stories é muito maior do que, por exemplo, um resultado na busca. Então aqui a gente tem uma taxa de clique de 6%, por exemplo, a média do meu site, ela está girando em torno aí de 3%. Então é quase o dobro da taxa de clique de um artigo normal na web. E a audiência, notando diferentes web stories, então a gente vai ter dois comportamentos. Então eu tenho um conteúdo que ele vai ser trend, né? Ele vai ser uma tendência. Então, por exemplo, o post lá embaixo que tem um pico bem grande e depois ele morre, é o web story sobre o lançamento do WordPress 6.0. Então a gente tem um pico de interesse dos usuários porque todo mundo está falando sobre aquele assunto no momento, e depois o WordPress ele vai ser atualizado, vão aparecer outras versões e esse conteúdo, né, sobre o WordPress 6.0 ele fica meio que irrelevante, né? As pessoas conseguem revisitar essas informações, né? Se tem alguma feature, algum recurso específico que é particular da 6.0, pode ser que as pessoas demandem o interesse de voltar neste assunto. Já o primeiro item, né, que está no topo, a gente tem um Web Stories relacionado a 5 canais do YouTube para aprender o WordPress. Então esse tipo de conteúdo, ele não é temporal, ele vai ser sempre válido. As pessoas sempre vão procurar canais do YouTube para aprender o WordPress. E se a gente der uma olhada também à estrutura, né, que eu adicionei um filtro aqui, para a gente ter o tráfego direto, as referências e o tráfego orgânico. Esse conteúdo em si, né, ele tem um tráfego direto muito alto, ele tem aí 71 visitas que veio do tráfego direto e a gente tem 22 visitas que veio através de referência. Enquanto o outro post, que é algo que é mais relacionado à tendência, a gente tem 90% da sua audiência vindo de tráfego orgânico. Então, basicamente, né, os usuários que caíram nesse Web Stories, eles vieram do tráfego orgânico. Depois a gente tem um número, né, de 3% e 2%, tanto de tráfego direto quanto de referência. Então, né, são dois tipos de conteúdo diferentes. Então, nesse caso, você precisa entender como é que sua audiência funciona para capitalizar essa audiência. Então, no caso de um conteúdo que é atemporal, então você pode planejar esse item para ficar lá, né, render pelo longo prazo. Assuntos pontuais, por exemplo, como o lançamento de software ou um lançamento de um aplicativo novo ou um lançamento de um carro, são eventos que acontecem, né? Então, se você tem aí uma ideia de quando aquele evento vai acontecer, o ideal é você já se planeja para quando aquele assunto acontecer, particularmente você já ter um Web Stories lá pronto, né, para falar sobre aquele assunto específico. Então, outro ponto, né, é a questão do fluxo da audiência, né? Quando eu comecei a criar os Web Stories, na primeira semana, eu coloquei 2 Web Stories. Então, a gente teve 2 picos lá, né? Tem um gapzinho e tem 2 picos altos. Depois, né, quando eu olhei na semana, né, o que foi que aconteceu, aquela audiência variava de 1.200 visualizações a 900, diretamente relacionados ao Web Stories. Então, o que foi que eu fiz? Eu aumentei essa frequência de 2 posts para 3. E depois, quando eu aumentei para 3 posts na semana, os meus picos eles foram mais suaves. E quando eu coloquei 5 posts na semana, a gente tem os picos, mas eles não são tão altos quanto os primeiros. Então, se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, aqui a gente tem 2 itens que caíram numa semana. Então, tem um que teve uma audiência bem alta, um outro que já teve uma audiência mais baixa. E esse também aqui é uma semana que teve um mais alto e um mais baixo. E algumas outras semanas que eu tive uma frequência mais alta, né? Meio que o meu gráfico ele fica meio plano.
né? Então esse é um ponto também de atenção. Outro ponto interessante também é você entender, né, qual é o dia da semana que funciona melhor para você. Então, na minha audiência particularmente, os posts que performavam bem, eu soltava ele no domingo à noite, porque quando as pessoas, né, entravam no aparelho na segunda de manhã, já tinham a sugestão daquele assunto em particular. Outro ponto, né, que também analisando os Web Stories eu notei, né, é o desempenho do Web Stories quando tem uma atenção maior referente a SEO. Então, teve testes que eu fiz que eu não coloquei meta-descrição, teve posts que eu coloquei a meta-descrição, teve posts que eu coloquei uma meta-descrição curta, outros Web Stories eu coloquei uma meta-descrição longa. E também eu brinquei aí com a parte de categorias e tags. Então isso é muito importante também dentro dos seus Web Stories agora, né? Na primeira versão a gente não tinha isso. Nas últimas versões você consegue colocar categorias nos seus Web Stories e também adicionar tags. Então se você tem Web Stories antigos que foram incluídos quando você não tinha essa questão de categorização, eu recomendo você voltar lá e adicionar essas informações, categorizar os seus Web Stories, você consegue talvez, né, meio que reciclar esse conteúdo. E as conclusões de SEO, né? Então, a minha conclusão referente à quantidade de páginas, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas os Web Stories que performaram melhor tinham uma quantidade mínima de 7 páginas, né? Então, o ideal aí é você ter entre 7 e a gente vai ver outro número aí, né? Mas você ter algo que chegue perto dessa relação de 7 páginas. Outro ponto importante, seus Web Stories tem que ser uma história de começo, meio e fim. Então você tem que resumir sua história nessas 7 páginas. Outro ponto importante também, títulos curtos tiveram um desempenho melhor. Isso porque se você tem um título curto, ele aparece na telinha do Google Discover lá. Se é um título muito grande, ele vai fazer o trim e ele vai cortar aquele título. E o título não vai fazer muito sentido. Se você tem um título curto, ele não vai ser, né, cortado e você vai passar aquela mensagem diretamente, que é mais fácil do usuário ler aquela informação. Outra conclusão que eu tive, né, o Stories sem uso de tags, ele tinha um desempenho muito baixo. Então isso, eu coloquei Stories sem tags e Stories com tags. Os Stories com tags, né, tem uma área de tagzinha lá. O ideal também é você não saturar esse recurso, né, colocar de 3 a 5 aí já tá bom. Também ter uma atenção especial, não mesclar tags e categorias. Então categorias vai ser o conteúdo-chave do seu guarda-chuva de conteúdo e a tag em si é uma referência auxiliar. Por exemplo, você fala de WordPress, o WordPress é uma categoria e pode ser que plugins vai ser uma tag, certo? SEO para WordPress é uma tag. Ou performance WordPress é uma tag. Então elas estão dentro da categoria WordPress. Pode ser que você crie também uma categoria SEO, né, ou uma categoria de performance que ela sai do guarda-chuva do WordPress particularmente. Então outra conclusão, né, stories sem descrição ou com descrição muito curta também tinham um desempenho baixo. E por fim, os stories que tinha uma imagem de capa limpa, né, sem texto, a imagem bem clara lá, ou sem uma logo muito grande. Então também fiz um teste, né? Colocava uma logo, um item tinha uma logo, outro item não tinha. Um exemplo, o post do WordPress tinha a logo do WordPress, mas não tinha texto nenhum. Então essa é uma recomendação também, não colocar texto na imagem de capa. Isso pode prejudicar o desempenho do seu Web Stories, né? Se você está injetando na imagem texto em si, porque isso vai bagunçar, porque quando o seu conteúdo for no Google Discovery, né, o sistema operacional em si vai adicionar um texto sobre aquela imagem. Isso já tem um texto atrás, né, isso vai prejudicar a experiência do usuário que não vai conseguir ler o que está naquele Web Stories. E o quarto ponto, né, que eu aprendi é incluir ações. Então, sempre quando você criar um Web Stories, né, você tem aquele tráfego orgânico, que é um pico, né, bem volátil. Então, você tem que aproveitar aquele momento para dizer, olha, você gostou desse conteúdo? A gente tem mais esses Web Stories aqui. Então, um ponto que funcionou muito bem para mim era que chegava num ponto específico do Web Stories e eu falava, ó, veja também, né, se você gostou desse conteúdo, a gente tem também um Web Stories sobre WordPress 6.0 ou também tem um Web Stories sobre SEO, né, fazer esse tipo de recomendação. O plugin do Web Stories em si, eu tinha falado até com o Felix no WordCamp Europe, né? Eu perguntei por que esse recurso não fazia parte, né, do plugin em si, e eles querem, né, que
por estar dentro do Google Discovery, né, você continue navegando entre outros web stories. Neste caso, particularmente, você precisa fazer manualmente, né? Inserir essa imagem manualmente. Uma dica que eu dou, se você colocar a imagem pequena, né? Reduzir, otimizar essa imagem para ela não passar muito tempo para carregar também e prejudicar a sua página do Web Stories. E falando sobre a oportunidade de tráfego, né? Uma coisa que eu aprendi, né, que funcionou muito bem, como por exemplo, o Web Stories do WordPress, ou Web Stories que eu joguei assuntos, né, também que estavam relacionados ao meu blog ou não. Então, eu falei do WWDC, né, que foi o lançamento do iOS 16, então eu falei sobre esse assunto mesmo, né, não falando muito sobre a iOS no meu blog. Esse Web Stories em si teve uma performance legal, né? Porque meu blog e o assunto tecnologia estão relacionados, então é válido, né? O que não performou muito bem era quando eu saía um pouco deste prisma. Então, quando eu falava de viagem, por exemplo, dentro do meu blog, algumas vezes o conteúdo sobre viagem não performava tão bem assim, né? Porque o Googlebot, por exemplo, enxerga o meu blog como um blog de tecnologia. Outro ponto também interessante foi a divulgação do Google I/O. Eu utilizei um Web Stories, também performou muito bem. Então, esses eventos eles acontecem todo ano. Então, se você sabe, né, que aquele evento vai acontecer, né, São João, Carnaval, Páscoa, Natal, vai acontecer todo ano, então você prepara uma agenda, você pode agendar o seu Web Stories para aquela data específica e quando você chegar naquela época, você coleta aquele tráfego. Uma ferramenta que você pode ver isso é o Google Trends. No Google Trends você pode acessar e ver, né, como esses picos funcionam. Então o sexto item que eu aprendi, né, criando esses Web Stories é otimizar o processo de criação. Então os primeiros Web Stories que eu criei, né, eu tinha um template e eu meio ia que variando esse template e esse processo, né, utilizando vários templates diferentes, o meu processo de criação ficava muito lento. Então eu descobri, né, que eu conseguia listar 5 itens rapidamente, então eu criei um template de 5 itens, né? 5 novidades do WordPress, 5 novidades do Google I/O, 5 dicas para performance, 5 dicas de SEO. Então eu já tinha esses templates de 5 dicas. Então o que eu fazia? Eu pegava os web stories já existentes e simplesmente duplicava e simplesmente reciclava o conteúdo utilizando a mesma estrutura. Então isso ajudou bastante no meu processo de criação e até alguns dos vídeos que estão aqui no canal, né, foram já desenvolvidos em cima desses web stories também. Eu estava falando de 5 dicas de SEO, algum assunto relacionado, então eu pegava essas informações e trazia para o canal, ou fazia o inverso também, que acredito que o vídeo do WordPress 6.0 saiu antes do Web Stories. E o sétimo item, né, e o último item, né, das informações que eu aprendi é achar um tamanho ideal, né? Isso vai depender também do seu perfil ou da sua audiência. A minha audiência, particularmente tecnologia, WordPress, programação e SEO. Então, por exemplo, eu criava um Web Stories com 7 páginas, um com 9, um com 11, 12. Então, se você tem o Google Analytics conectado com o seu plugin do Web Stories, ele vai começar a gerar eventos, tanto quando o usuário passa de página, quando o usuário acessa o seu Web Stories e também quando ele termina o seu Web Stories, ele vai disparar um evento. Baseado na minha audiência, a conclusão que eu tive, né? Por exemplo, o Web Stories com 526 usuários, 105 concluíram aquele Web Stories. E um Web Stories com 11 páginas, quando eu tive 290 usuários, apenas 14 concluíram. Então, se a gente, né, pensar em porcentagem, então a gente vai ver, né, isso foi meio que uma média, né? Os Web Stories com 7 páginas, ele tem uma taxa de 20% de conclusão. Já os Web Stories com 10 páginas, ele cai para 10%, e os Web Stories com 11, ele vai cair aí para 7 a 5%. Então, tenha isso em mente, né? Se você tem um Web Stories, né, tente ser o mais direto possível, chegar naquela conclusão com a quantidade menor de páginas, porque quanto mais páginas você tiver, mais é a chance do usuário desistir no meio do caminho. E se você tem aquela sua ação, né, de veja mais, veja também, ou acesse o meu canal de YouTube, então uma das ações também que eu fiz, né, era pegar aquele tráfego orgânico que vinha daquele spike e apontar aquela audiência para o meu canal de YouTube, dizer, olha, você gostou desse conteúdo aqui, você conhece o meu canal de YouTube, e redirecionava essa audiência para o meu canal de YouTube. Mas
né, para essa ação, né, de chamada ter mais sucesso, os usuários precisam visualizar aquela tela, né? Então, se eu tiver uma quantidade reduzida de páginas, eu tenho uma chance maior que o usuário chegue até o final daquele Web Stories e faça aquela ação de clique no final do meu Web Stories. Mas olhando para o meu site, uma recomendação que eu dou, né, desde abril para cá, então hoje metade da minha audiência vem de Web Stories, então daqueles Web Stories que eu criei, e boa parte dessa audiência eu consigo redirecionar para ou o conteúdo do meu blog ou para meus outros canais, porque como eu falei, né, você tem controle total nos seus Web Stories, então você consegue redirecionar seu Web Stories para um e-commerce, seu Web Stories para a sua conta do Instagram, seus Web Stories para o seu canal do YouTube, não tem limitação nenhuma. Beleza? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se você está usando o Web Stories, também compartilhe aí o que você está achando da ferramenta. Se você tem alguma recomendação de melhoria também, deixe aí nos comentários. E é isso. Falou. Tchau.